Sejam bem-vindos a mais um debate na Praça da Fundação, onde temos apresentado ensaios e retratos editados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje a pergunta é: para que servem as bibliotecas e, sobretudo, as bibliotecas municipais? Quais são os seus desígnios? O que é que as distingue? E estas perguntas vêm a propósito da publicação do livro A Biblioteca, uma Segunda Casa, de Manuel Carvalho Coutinho, que está aqui ao meu lado, e vamos conversar precisamente sobre este livro e sobre as bibliotecas com Paula Santos, que é bibliotecária da Municipal de Beja desde 1994. Já vamos falar mais sobre o seu currículo. Bruno Duarte Eiras, bibliotecário e desde 2020 subdiretor-geral da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Também depois completaremos o seu currículo. E para começar, e porque este livro, além de apresentar as bibliotecas de norte a sul do país, até sugere qual é o sítio melhor para cada pessoa desfrutar de uma leitura naquela biblioteca precisa. Portanto, é também um livro de afeto ou de indicação de uma coisa personalizada ou subjetiva relativamente à biblioteca. Então, eu começo por perguntar a cada um qual foi a primeira experiência de contacto com a biblioteca, ou seja, a primeira memória de contacto com a biblioteca. Começo pelo Manuel. Obrigado por todos os presentes também. O meu primeiro contacto terá sido na biblioteca da escola. Eu lembro-me de ter percebido que podia levar livros, não é? Lembro-me de ter pegado num livro e ter ficado todo contente e da senhora me ter explicado que eu podia levar mais do que um. Isso para mim pareceu-me incrível. Como assim eu posso... Levar para casa? Levar para casa, sim. E então, pronto, ficou logo ali esse bicho, não é? E depois, claro, as bibliotecas municipais, a de Telheiras, não é? Orlando Ribeiro. Também a de Portimão, que figura neste livro. E, portanto, foi assim um pouco, lentamente, descobrir esse mundo. Paula? A primeira experiência numa biblioteca foi na biblioteca em Beja, que era municipal e ao mesmo tempo Gulbenkian, e à procura de um livro para a escola, porque na minha casa havia livros, mas para a escola alguns não Com que havia. idade, lembra-se? E não. Andava na escola, não sei, talvez no ensino secundário, provavelmente. E o que me estranhou logo foi... Eu estava à espera de encontrar o livro e tive que preencher um papelinho a pedir o livro. Foi o que achei mais estranho. Depois, mais tarde, uma experiência curiosa foi na biblioteca da Universidade, foi em Évora, na biblioteca pública. E na biblioteca pública, para se entrar na biblioteca, tinha que se preencher um papel com todos os dados. Nome, morada, número de cartão de cidadão, tudo. E eu, ao fim de 2 ou 3 vezes de ir lá, disse assim: eu hoje não vou colocar o número de cidadão, não vou tirar o bilhete de identidade, vou pôr um número qualquer. E então escrevi o número e pensei assim: este número eu conheço. Era o meu número de cartão de cidadão e eu não sabia... Bilhete de identidade, na altura, eu não sabia que sabia o número do bilhete de identidade. Ou seja, quis driblar as regras e acabou por cumpri-las. Mas porquê é que eu ofendia até certo ponto essa ideia de que o leitor tinha que... Aquela burocracia, da primeira experiência, eu querer um livro e não poder ver o livro na estante. E, portanto, a burocracia ter que pedir para o senhor ir lá dentro, ver se o livro existia lá no depósito. Porque as bibliotecas, na altura, tinham um balcão. Na sala, basicamente, tinham enciclopédias, alguns livros, aquelas obras de referência, dicionários e enciclopédias, mas os livros não estavam na sala. A sala era mínima. Todos os livros estavam no depósito. E, portanto, aquela burocracia me irritava um pouco. Bem, Bruno? A minha primeira memória é aos 9 anos, quando a minha professora do primeiro ciclo pediu às famílias que levassem os alunos à biblioteca municipal e os meus pais foram comigo à biblioteca municipal da Amadora. A minha escola do primeiro ciclo não tinha biblioteca escolar e a extraordinária professora que eu tive fazia um trabalho incrível levando os seus próprios livros para a sala de aula e no final do primeiro ciclo, portanto no quarto ano, escreveu uma carta a todos os pais a pedir que levassem os filhos à biblioteca municipal e tenho memória muito clara de entrar na biblioteca municipal da Amadora
com um fim de semana, acho que foi um sábado ou uma sexta ou um final de dia, não consigo precisar, mas para entrar pela primeira vez e pedir o cartão de leitor e ficar com o meu próprio cartão de leitor, não tinha de ir com o cartão nem do meu pai nem da minha mãe, e foi essa ligação entre a escola e a família que é a minha primeira experiência numa biblioteca municipal. Muito bem. Manuel, o que é que o fez? Este livro retrata 21 bibliotecas municipais. O que é que o fez ter esta ideia e avançar para este projeto, que o fez viajar de um lado para o outro e entrar em bibliotecas muito diferentes, com recursos muito diferentes? Bom, eu sempre fui um fã destes livros dos retratos da Fundação. Eu acho que são um contributo único para a realidade portuguesa, não é? Para além de que tem este preço, não é? Que é um pouco imbatível. São grandes reportagens, todos os retratos. Sem dúvida. E são de diferentes tipos de autores. Portanto, não são só jornalistas, também há antropólogos. Há diferentes tipos de profissões, né? Diferentes tipos de profissionais. E, portanto, eu achei que pensei para mim mesmo como é que eu podia contribuir para esta coleção. E então sugeri esse livro, que podia ser um livro, no início, um livro sobre as bibliotecas municipais de Lisboa. Algo que o diretor de publicações disse... eu estou um pouco cansado sobre coisas de Lisboa, vamos fazer uma coisa sobre o país todo. O que me causou um problema, não é? Porque passámos de um pequeno número de bibliotecas para 300. E, portanto, foi um pouco esse trabalho depois de perceber como escolher as bibliotecas. Mas pronto, vou-me a viajar pelo país todo e procurou-se, de facto, trazer diferentes tipos de bibliotecas, diferentes tipos de espaço. E espero, pronto, que este livro consiga ser um contributo para contar essa história, não é? Que ainda precisa de ser contada, que é estes espaços que ainda hoje são importantes e fundamentais. O que é que foi comum em todas? Sim, o que é comum o que é em todas... comum a todas? Porque elas são muito diferentes. São todas muito diferentes, sim, e o objetivo do livro era um pouco esse, ou seja, eu usei o critério do poder de compra para tentar arranjar dois extremos por região, portanto, o mais rico e o mais pobre. A mais pobre, quer dizer, não, o critério de poder de compra não significa pobre, mas pronto, com o menor poder de compra, para tentar também perceber dois tipos de públicos, não é? E dois tipos de espaços, portanto, bibliotecas muito ricas, de facto, com inúmeros números de leitores por dia, e outras com espaços mais modestos, a celebrarem por vezes a compra de uma nova estante, não é? Era a grande compra recente, quando as bibliotecas maiores têm outros tipos de missões e outros tipos de Mas eu mantenho a pergunta difícil. O que é que é comum a todas elas? Comum a todas elas será, de facto, o leitor habitual, que respeita o espaço e que gosta do espaço e que ele é útil, de diferentes formas. Os materiais que são requisitados, os livros, DVDs, CDs. E depois os profissionais de trás do balcão, que todos eles fazem um excelente trabalho e prontos a responder às questões e com esse amor pela camisola, pronto, que é aquilo que senti muito em todas as bibliotecas que visitei, esse amor pela camisola. Antes de irmos ao Bruno e às questões mais formais, conversar com a Paula sobre uma figura importantíssima, que foi Joaquim Mestre, que foi diretor da Biblioteca Municipal de Beja e que, enfim, pode explicar porque é que foi uma figura tão importante. O Figueira Mestre era um visionário, era uma pessoa muito especial e que tinha um conceito de biblioteca que não existia. Eu cheguei à Biblioteca de Beja, ele já lá estava há alguns anos, no edifício novo estava há 2 anos e que foi construído de raiz no âmbito da rede de bibliotecas públicas nacional. E eu vinha de uma biblioteca aqui do Instituto Superior de Economia e Gestão, numa biblioteca especializada, e chamou-me a atenção logo imediatamente a forma como ele trabalhava. É claro que eu também achei que todas as bibliotecas eram assim. Mas depois fui percebendo que não. Temos que esclarecer que Joaquim Mestre foi responsável por um aumento da literacia no Conselho, não é? Os números são... Sim. Eu não tenho esses números, mas não sei se tem, Paula, não. Ele não. A utilização da biblioteca por dia, durante muitos anos, agora não é assim, mas por razões óbvias, quer do contexto em que estamos, mas também do contexto da própria cidade, não nos podemos esquecer que a Biblioteca de Beja era o único equipamento cultural moderno que existia na cidade. Ainda não existia o Teatro Municipal, ainda não existiam outras infraestruturas que hoje em dia já existem. E ele entra com uma biblioteca logo de imediato, onde o lema era entre que nós fazemos tudo por si. O lema era o largo da comunidade, o largo onde chegam todas as coisas, onde sabem todas as notícias, onde é possível
conversar uns com os outros. E é permitido estar em silêncio. É um dos lemas que a biblioteca tem desde o princípio e, portanto, isso levou a que as pessoas se sentissem à vontade para entrar na biblioteca, que esse é o grande desafio, é as pessoas sentirem a biblioteca como algo descomplicado. E não era só toda a programação cultural intensíssima que sempre houve na biblioteca, extravasou-se sempre o conceito da leitura stricto sensu. Exatamente. Ou seja, era uma leitura do mundo, na altura, que era inovador e continua a ser ainda hoje. Ou seja, proporcionar às pessoas oportunidades para conhecerem outras formas de ver o mundo através de um cientista, através de um escritor, através de um mediador de leitura, através de um contador de histórias. E isso fez toda a diferença. Depois, mais tarde, em 2020, peço desculpa, 2002, estou sempre a trocar os números, 2002, ele cria o lema que ainda hoje nos orienta, que é numa cidade acordada, uma biblioteca sem sono. E com esse princípio exatamente da biblioteca se manter sem sono para continuar sempre a despertar as consciências das pessoas que vivem nessa comunidade. Eu lembro-me de ir em reportagem para essa biblioteca no início dos anos 90 e antes das férias do verão. E então havia nas estantes, era como se fosse um supermercado, tinha anúncios. Sim. E um dos anúncios mais engraçados era pegue num livro, mas leve 2. E, portanto, era uma forma muito curiosa e muito viva. E outra coisa interessante era que até pessoas que não sabiam ler iam à biblioteca, portanto, abrangia toda a população. Bruno, com as funções que tem, antes de ter estas funções, dirigiu os serviços de bibliotecas, fez parte da direção da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais de Informação e Documentação, tem muita experiência durante 14 anos. Esteve à frente da coordenação na rede de bibliotecas municipais de Oeiras, ou seja, toda esta experiência culmina nesta missão como subdiretor-geral da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. É uma responsabilidade e tanto. É, enorme. Qual é o panorama hoje? Quantas bibliotecas municipais temos? Enfim, pode-nos apresentar o panorama. Tentar fazer isto de uma forma sumária, Filipe. Nós temos na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que é uma rede criada em 1986, diversos municípios que têm equipamentos de biblioteca pública que cumprem uma série de requisitos. Naturalmente que existem outros municípios que neste momento ainda não integram a Rede Nacional, mas que têm algo que chamam de biblioteca, ainda que, na opinião da Direção-Geral, não cumpram os requisitos mínimos para esse efeito. Ou seja, neste momento nós temos 461 bibliotecas públicas municipais em Portugal. 461. Que são tuteladas por 253 municípios. Se tivermos em conta que em Portugal nós temos 308 municípios, há 5 municípios que infelizmente não têm, por enquanto, nenhum serviço de biblioteca pública, e chegamos então aos 303, que é aquele número que mais habitualmente é utilizado. Nós temos Quer dizer que estamos bem servidos ou não? Para a dimensão do país estamos. O que se passa é que temos assimetrias no território, que são transversais a outras áreas, mesmo na área da cultura, mas que são transversais a outras áreas, como nos cuidados à educação, aos serviços de saúde, e que temos assimetrias. Temos uma área do território bastante bem coberta de serviços de biblioteca pública, tradicionalmente o litoral, e temos uma muito mais carenciada de cobertura de serviço de biblioteca pública do interior. Ainda que, no caso das bibliotecas públicas municipais, o país não seja só litoral e interior, mas seja, além desse, também tenha uma divisão de norte e sul. Há uma grande assimetria no território, seja no acesso ao serviço de biblioteca pública, seja na qualidade dos serviços que são oferecidos às populações também. E qual é que é a linha, não sei, não terão com certeza um lema como o Joaquim Mestre tinha, mas qual é a linha orientadora neste momento da Direção-Geral relativamente às bibliotecas? Ou pode-me dizer as prioridades absolutas? Certo. Nós criámos em 2021, durante o período da pandemia, quando tentámos ser um
uma instituição de suporte àquilo que era o serviço das bibliotecas públicas, que, como a maioria dos equipamentos públicos e os culturais em particular, foram apanhados de surpresa, tentámos, dentro daquilo que eram as condições que estavam disponíveis, dar esse suporte. E criámos um lema para a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que ainda hoje continuamos a usar, que era aqui para si. E esse continua a ser a nossa estratégia de intervenção. Relembrar as bibliotecas públicas que, enquanto equipamentos culturais de proximidade, devem estar atentos às suas comunidades. Sabemos que há sempre aquela tentação de copiar o projeto que foi um sucesso, de replicar modelos nacionais ou internacionais, mas a nossa tónica é muito de uma articulação direta, de um contacto de proximidade com as comunidades, que permite identificar que carências existem naquele território, que necessidades podem ser sanadas pelo serviço de biblioteca pública, explorando aquilo que, por exemplo, aqui neste livro está tão claro, que é a relação não só das bibliotecas com a sua comunidade, e os testemunhos que aqui ficaram registados para a posteridade vão garantir essa memória continuada, mas este lado também de que as bibliotecas sejam uma segunda casa, ou de um lado um bocadinho mais técnico, aquilo que a sociologia chamou do terceiro lugar, que não é o trabalho, mas não é a nossa casa também, mas que seja um terceiro lugar onde nós nos sentimos bem. E essa tem sido uma das áreas de trabalho que nós temos trabalhado, a par de uma que é inevitável, que é a questão da mediação no acesso à informação, já que é esse o propósito das bibliotecas, através do digital. Sabemos que grande parte das pessoas ainda têm dificuldade de utilizar os meios ou de aceder à informação digital, e outra tanta que, não querendo aceder a esse suporte, precisa das bibliotecas para fazer esse papel de mediação, de equilíbrio, de algum balanço também social entre aquilo que são, por um lado, as carências, por outro lado, as ofertas, e que a biblioteca seja esse equipamento de proximidade que é tradicionalmente cultural, mas que hoje em dia tem que chegar à educação, e tem que chegar à saúde, e tem que chegar ao emprego. Apresentarmos a biblioteca pública com essa apresentação quase multifacetada, ser um equipamento que dá resposta a várias necessidades. Outra pergunta formal. Como estamos de recursos? Muitas queixas? De recursos? De recursos para as bibliotecas? Sim, muitas queixas. Nós já não estamos, eu não vou dizer infelizmente, nós habitualmente, e aqui o meu lado, tanto bibliotecário como o meu lado de dirigente, neste momento da DGLab também, dizemos sempre infelizmente, mas ele não é uma consequência só da falta de investimentos. Tem a ver também com as alterações que nós assistimos na sociedade, tem a ver com a mudança dos hábitos de fruição da população também, e um aspecto que é bom sublinhar também, alguma dificuldade em que as bibliotecas consigam acompanhar esta evolução rápida. Eu não me refiro só a digital. Em termos de equipamentos, em termos de formação? Tudo. Eu diria, dos equipamentos nós temos a sorte e o desafio de continuar a ter que dar resposta àquilo que foi o investimento que o programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, desde o final da década de 80 e início da década de 90, permitiu a mais de 200 municípios em todo o país terem estes equipamentos modernos que a Paula falava, como o de Beja, equipamentos que durante largos anos foram emblemáticos e foram presenças no tecido urbano e no tecido cultural e social da comunidade muito fortes e que eram incontornáveis, mas que naturalmente, e ainda bem, apareceram outros equipamentos que lhe retiraram esse, vamos chamar-lhe, protagonismo e essa visibilidade. E o que é preciso é continuar a trabalhar para apresentar a biblioteca já não só como local de acesso ao livro enquanto suporte, mas um local como acesso à informação. Isso naturalmente materializa-se nos equipamentos. Se pensarmos que a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas celebrou este ano, no dia 11 de março, 38 anos, temos equipamentos que precisam de alguma intervenção de obra, não só para conservação, mas para se adaptarem às novas formas de uso. Precisam do sempre investimento em coleção, e a maioria dos nossos municípios investe pouco em coleção. Os dados dizem-nos que, em média, há 6 mil euros por biblioteca pública em aquisição. Por 6 mil euros por ano? Por município. É muito pouco, é cerca de 1.500.000 no total dos 253 municípios que integram a rede, e esse é um desafio extra. O equipamento tecnológico é sempre a rápida evolução tecnológica pressiona muito os municípios para que tenham que fazer esses investimentos, e as bibliotecas não têm sido essa prioridade. E há um outro desafio, que esse provavelmente vai marcar de
de forma mais evidente as bibliotecas públicas, que é uma crise ao nível da formação técnica na área das ciências da informação e na área da biblioteconomia, que há muitos anos que não temos formação específica e técnica nessa área, o que implica que estejam a entrar nas bibliotecas públicas municipais pessoas com outras formações, que vêm naturalmente dar um aporte importante, mas que lhes vai faltar essa parte técnica. Vamos então a estas 4 áreas que são mais pressionadas no contexto das bibliotecas, que, volto a dizer, é infelizmente no sentido porque elas continuam a ser equipamentos relevantes que carecem desse investimento, mas também há esse trabalho que tem que ser feito de as modernizar, porque as bibliotecas são aquele tipo de equipamentos que, fruto do cinema, da televisão, da literatura, toda a gente tem uma ideia do que é uma biblioteca, ainda que nem sempre adaptada a 2024. Manuel, enfim, não são muito boas notícias, mas este livro traz muitas boas notícias de ligação das bibliotecas, como o Bruno estava a salientar, de boa ligação das bibliotecas ao local onde estão, aos municípios. Quer dar alguns exemplos? Sim, é verdade que temos bibliotecas em quase todos os municípios, não é? Como foi aqui dito, mas também é importante perceber que a biblioteca está lá, não quer dizer que seja por isso que consiga chegar a toda a gente, não é? E uma forma que as bibliotecas encontraram, que já é uma forma muito antiga, que já com uma longa história neste caso, que é a biblioteca itinerante, não é? Entre outros, uma forma de trazer o leitor, não é? Que é um pouco ir ao encontro do leitor. E isso foi impressionante eu ter visto em várias bibliotecas o orgulho com que eles me mostravam, não é? Um veículo, portanto a biblioteca itinerante é um veículo equipado com uma série de materiais, com uma série de livros, e que vai para diferentes zonas do município e que o leitor sabe disso, portanto está informado e, portanto, à hora, aquele dia está lá. E o leitor pode nem ter o cartão e na hora fazer o cartão e levar logo um livro, não é? E, portanto, esse tipo é só um exemplo de como as bibliotecas encontraram formas de chegar aos leitores, portanto, ainda hoje continua a fazer sentido essa questão do biblioteca itinerante, mas também perceber, como aqui foi dito, que a biblioteca não é só um espaço com livros, não é? A biblioteca serve muitas vezes como um espaço de difusão de cultura, uma série de eventos. E de preservação da memória, inclusivamente. Sim, não é? Há casos, há casos no livro muito importantes nesse aspecto. Sem dúvida, um desses aspectos que eu achei mais interessante até é o fundo local, não é? Portanto, mostravam-me sempre o fundo local, que acaba por ser bastante, ou às vezes mais do que isso, só com obras sobre o município, e havia sempre um grande orgulho disso, não é? De que era uma forma de preservar a história do município e com autores locais, portanto muitos deles pouco conhecidos, mas se uma pessoa quisesse ficar a conhecer mais do município era só chegar ali àquela estante. E portanto também é interessante essa forma como as bibliotecas tentam contar um pouco a história local, não é? E depois também estamos a falar de apoio a artistas amadores, claro, sempre de forma gratuita, portanto dar uma plataforma para diferentes pessoas que queiram mostrar um pouco da sua arte, do seu trabalho, da sua cultura. E, portanto, esse papel, não é, mais uma vez, a biblioteca não só como um espaço com livros, mas a biblioteca que tem de ser fundamental para o leitor moderno, para o utilizador moderno. Eu pensei que o Manuel ia destacar a Biblioteca de Figueiró dos Vinhos, porque fizeram um trabalho notável, recolha também da memória oral, não é? Portanto, daquilo que são as tradições orais, e é uma coisa única, não é? Eu tive essa sorte de conseguir, porque às vezes eu entrava nas bibliotecas sabendo que as queria visitar, mas depois de repente eles tinham tanta coisa para me dizer, e essa história de Figueiró dos Vinhos é muito interessante, de facto, esse trabalho, as terras de Monsalude, para tentar preservar a história das pessoas. Chama-se Terras de Monsalude. De Monsalude. Sim. E, portanto, esse trabalho de conseguir ficar com as histórias das pessoas. Eles recolheram, para explicarmos, recolheram testemunhos de municípios. Eles, no fundo, tentavam convidar as pessoas para virem para a biblioteca, ou às vezes eles iam até a Casa de Repouso, o que fosse, e filmar a pessoa e para ela contar histórias sobre o município. Às vezes trazer também fotografias, digitalizar para ficar tudo. E foi um projeto que se tornou ainda mais importante, não é? Com a tragédia dos incêndios de 2017, e portanto que se percebeu, não, isto tem mesmo de acontecer. E neste momento são os 3 municípios, não é? Castanheira de Pera, Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos, que têm esse trabalho conjunto de contar essa história. Portanto, mais uma vez, a biblioteca a ser mais do que esse espaço de livros, ser um espaço também que tenta preservar essa história oral, não é? Porque é uma história que se vai perdendo e que é importante celebrar e preservar. Ser mais do que um espaço só de leitura. Paula, como é que se faz isso? Faz-se estando atento às pessoas. O seu suspiro fez pensar que. Sei lá, é tanta coisa. Mas não era por não se fazer, é por ter muitas formas de fazer. É ótimo. Tem muitas formas de se fazer. Ótimo.
como o Bruno disse, a base do serviço de uma biblioteca são o acesso aos serviços de informação, não é? Nesse aspecto, também o Figueira Mestre criou essa matriz. A Biblioteca de Beja sempre se definiu como um ponto de acesso a tudo aquilo que havia no país. Nós vamos, desde a primeira hora em que a biblioteca abriu, nós não temos um livro, não importa, nós vamos buscá-lo onde ele estiver. Nas ilhas, a uma universidade, a uma biblioteca no norte. Nós não conseguimos ter tudo, uma biblioteca não consegue ter tudo. Portanto, essa é a base. E aí as pessoas percebem logo que é possível utilizar essa biblioteca como um ponto, efetivamente, de acesso a documentação que elas podem não ter disponível e que lhes seja mais difícil. Portanto, isso quer dizer que, não sei se poderá dizer assim, que é um acervo ao serviço dos utilizadores, é isso? Sim, portanto, nós temos o fundo documental da biblioteca e depois vamos buscar a outras bibliotecas aquilo que for preciso. Necessário. Esse serviço de base foi reforçado com a criação de uma rede intermunicipal de bibliotecas em 2012, em que a primeira coisa que nós fizemos logo foi definir um regulamento intermunicipal de empréstimo interbibliotecas, porque isso era muito importante, porque uma das coisas que, quando as bibliotecas começaram a pensar o que é que seriam as bibliotecas, não é? Sou do tempo das primeiras bibliotecas e quando nos juntámos em grupo, uma das coisas que pensávamos logo era partilhar recursos. E houve municípios que não acharam muito bem. Então, porque eu vou investir em recursos, tu não vais investir assim tanto, porque é que eu vou emprestar? Portanto, isso para nós, ali na rede, foi mesmo muito importante, porque se tratam de bibliotecas muito pequenas, com poucos recursos. Nós, felizmente, nunca tivemos esse problema. Esse é um dos fatores também decisivos nas bibliotecas. O investimento por parte do poder municipal nestes recursos. Nós nunca tivemos problemas em recursos humanos, nunca tivemos problemas em recursos financeiros, a não ser os problemas que todas as pessoas tiveram com as diversas crises, porque o país passou. Mas mesmo dentro dessas crises, só para dizer, nós temos de investimento em fundo documental, que é não só livros, mas em jornais e revistas, são 5.000 euros só para livros por mês e depois mais 2.000 euros em jornais e revistas por mês também. Recursos humanos, até há pouco tempo, porque nós entramos todos na mesma altura, mais ou menos. Todas as bibliotecas foram criadas com recursos que foram formados de propósito pela Associação Portuguesa de Bibliotecários e Arquivistas e documentalistas. Foram criados de raiz para estas bibliotecas e, portanto, há pessoas que já se vieram a aposentar. Mas, ainda há pouco tempo estava a falar com um colega, nós desde 2009 nunca mais dissemos, quando pedem recursos humanos, nós dizemos, nós não precisamos de mais. Está, porque uma das coisas que o mestre teve também como visionário foi estabelecer e fixar os recursos humanos da biblioteca desde muito cedo. E não nos podemos esquecer que é uma biblioteca muito exigente, porque está aberta todos os dias até às 10 da noite. Estava aberta até às 11, mas agora com a pandemia baixámos uma hora e abrimos à hora de almoço. E, portanto, a biblioteca era constituída por 34 técnicos de biblioteca. E, portanto, isso não é brincadeira para uma biblioteca do interior. Vamos lá. Bruno, isso contradiz um bocadinho aquilo que dizia há pouco, a falta de funcionários, de gente formada, Sim, não? eu estava a falar da questão das médias, é sempre a crueza dos números associada naturalmente depois a casos que existem, ainda bem que existem, são vários, não só como o caso de Beja, mas de outros municípios, em que há essa capacidade de olhar para o equipamento da Biblioteca Municipal como um elemento essencial no tecido social e no tecido cultural do município e que mantém os seus investimentos. Eu digo sempre, eu tendo a ser um otimista... Municipal. Eu tento a ser um otimista por natureza e, apesar do quadro nacional ser, vamos chamar, desafiante, porque é muito heterogéneo, eu digo sempre que há aqui um trabalho continuado de décadas, de um conjunto de profissionais que, com os recursos que não são ideais, mas também os recursos raramente são os ideais, fazem um trabalho extraordinário
no acesso ao livro e na promoção da leitura, mas no acesso à informação, na mediação, no combate à desinformação. Há todo aqui um trabalho muito diferenciado, mas também muito de proximidade com a sua comunidade, que é naturalmente meritório. Mas estes casos, que existem, são vários, demonstram também que há aqui um caminho de progressão e que há um caminho também de recuperar esta centralidade da biblioteca pública no contexto daquilo que são hoje, e o país evoluiu muito nos últimos 38 anos, pensarmos só desde que existe a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e é normal que os investimentos que eram quase exclusivos para o equipamento de biblioteca municipal, porque, como a Paula disse, em Beja foram os primeiros equipamentos modernos que tivemos no Portugal pós 25 de Abril, não é? Antes da rede de cineteatros, antes da rede portuguesa de museus, antes dos famosos polidesportivos ou das piscinas municipais. Estes foram os grandes investimentos públicos. Esta foi a grande política pública na área da cultura, que marcou o nosso tecido cultural no que diz respeito aos municípios, e que ainda hoje nós estamos a tentar recuperar e estamos a tentar rentabilizar, que eu acho que é uma palavra que nós às vezes temos algum pudor em utilizar, mas que é este investimento que nós temos de continuar a rentabilizar, porque ele está lá, há um edificado, há um conjunto de técnicos qualificados, houve esta política pública que ainda consegue garantir aqui algum apoio por parte das autarquias locais, dos municípios, e é esse trabalho continuado que nós temos de continuar a fazer, adaptando, que é uma palavra que nós gostamos de usar muito na DG Lab, na Direção-Geral de Livros, Arquivos e Bibliotecas, temos este nome muito extenso, que é: precisamos de nos atualizar, precisamos de acompanhar a evolução da sociedade, porque a biblioteca tem aquela tal característica muito cristalizável da literatura, do cinema ou da televisão, que povoa a nossa imaginação, mas que precisamos de a combater, especialmente por quem tem a capacidade de decidir o seu futuro e de investir. Um exemplo de sucesso absoluto foram as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, não é? É um exemplo desses, não é? Sim, é um exemplo dessa memória coletiva que nós temos, que ressurgiu e que tem vindo a ressurgir. Durante muitos anos achou-se que era um projeto que estava muito preso a um Portugal que não queríamos recuperar, um Portugal de grandes assimetrias, com uma taxa de analfabetização enorme, mas que temos vindo a assistir a um recuperar desse interesse por parte dos municípios, tanto mais rurais como urbanos, porque compreenderam que nem toda a gente vive nos centros dos municípios. Percebemos que a cultura e a informação, tal como em meados do século XX, quando a Fundação Gulbenkian criou o programa das bibliotecas itinerantes, continua a ter que chegar a toda a gente, continuamos a ter que garantir que há uma equidade no acesso à informação e à cultura, e temos assistido, nós temos neste momento 63 bibliotecas itinerantes a funcionar em Portugal, temos mais 2 para serem inauguradas provavelmente ainda este ano. O próprio Plano de Recuperação e Resiliência permitiu que os 5 municípios que à data de hoje não têm serviço de biblioteca municipal, através do PRR, vamos poder financiar a aquisição de serviços de biblioteca itinerante. Portanto, percebemos que as bibliotecas itinerantes não são de todo algo do passado e continuam a dar resposta àquilo que são as necessidades das populações, e é importante frisar este aspecto, tanto urbanas como rurais. Manuel, a biblioteca é muito associada a imagem tradicional da biblioteca, algum sítio com a luz filtrada, muito silêncio, não é? Um espaço, quase um espaço sagrado para a leitura, não é? Esta é a imagem clichê da biblioteca. Não pergunto já se existem bibliotecas assim, mas o que lhe pergunto é o que é que encontrou ainda memória do passado, mais ligada a esta, não é esta ideia concretamente, este lugar comum, mas ao passado das bibliotecas, e o que é que encontrou já mais virado para o futuro. Entretanto, já fui confirmar o nome, é Memórias das Terras de Monsalude, é o nome desse Memórias projeto, das Terras de Monsalude. Monsalude. É o tal projeto da Figueiró dos Vinhos, Sim, se procurarem sim. online podem encontrar. Sobre essa memória, eu acho interessante também, e começa-se logo a ver essa memória no sítio que é escolhido para a biblioteca. E, portanto, às vezes estamos a falar de edifícios históricos e também querer, no fundo, dar-se uma boa casa, não é, à biblioteca. Mas às vezes, ao tentar dar-se uma boa casa, também estamos a falar, por exemplo, às vezes como por exemplo a Lagoa, não é? Que era junto à igreja, mas tinha pouca iluminação. Portanto, às vezes quer-se dar um espaço histórico bonito, mas tem de se pensar no que é que o leitor moderno quer, não é? O que é que o leitor moderno precisa, não é? E num espaço que seja acolhedor, não é? E, portanto, vê-se um pouco dessa herança histórica, não só pelos edifícios mais antigos,
e esse caminho para o futuro nessa ideia de digitalização. Portanto, é isso que foi muito repetido para mim, não é? Essa preocupação de que não podemos ter aquela biblioteca clássica com o bibliotecário que sabe onde é que está tudo. Não. Se o bibliotecário daqui amanhã desaparece, depois já ninguém sabe onde é que está nada. Não. Portanto, nós precisamos das coisas online, precisamos desse acervo, precisamos de saber tudo, não é? Precisamos também que o leitor seja de alguma forma autossuficiente para se conseguir chegar. Até terá sempre um funcionário profissional, o técnico, para o ajudar, mas ele tem de conseguir, tem de haver algum registro para ele conseguir, de certa forma, ser autossuficiente, encontrar o seu caminho. Portanto, há esse lado, de facto, mais antigo, mais clássico, mas também esta procura moderna, não é? Tentar perceber, e um exemplo disso também é o que fazer, não é? Com as salas audiovisuais, não, a sala para requisitar elementos audiovisuais, portanto, CDs, DVDs. Isso faz sentido ainda existirem estes espaços, não é? Que hoje em dia o utilizador moderno cada vez utiliza menos estes recursos, ainda utilizam, é verdade. Mas será que ainda faz sentido nós repensarmos também esse tipo de salas? Não é? Estamos a falar de bibliotecas que foram muitas delas pensadas nos anos 80, anos 90, era uma prioridade na altura, tal como era uma prioridade. Pronto. E hoje em dia é diferente também no sentido do uso de eletricidade, não é? De tomadas de eletricidade para o telemóvel, para o computador. Portanto, muitas bibliotecas também precisam desses recursos. Portanto, essa procura de modernizar-se, trazer sempre para conseguir perceber o leitor do século XXI é algo que eu tenho visto e que está patente em todas as bibliotecas que eu visitei e todas as outras que eu também não visitei. Paula, qual é para si o leitor? Há muitos leitores nas bibliotecas, não é? Não sei se as crianças são um leitor ideal. São um dos... O trabalho com as crianças específico é um trabalho muito importante. Muito importante. Todas as bibliotecas começaram por aí, não é? Todas as bibliotecas começaram por oferecer serviços, até porque tinham dentro do seu modelo uma coisa que era a hora do conto. E, portanto, começaram por oferecer serviços para as crianças, não é? Ligadas à hora do conto, depois evoluíram para a literatura e para a relação com a literatura e depois foram evoluindo para outros serviços e outras atividades para outros públicos. Neste momento, em relação, por exemplo, à Biblioteca de Beja, o que acontece é que nós fomos segmentando cada vez mais a nossa oferta. Temos um trabalho de fundo que é uma nossa matriz, que é do trabalho com pais e filhos, porque cedo percebemos que não era dirigida às crianças, porque as crianças chegavam à biblioteca e começavam a dizer aos pais: olha, quero levar esse livro, e os pais recorrentemente, estou a falar da década de 80, 90, não é? Recorrentemente diziam: não podes levar livros porque tens que estudar, e portanto era necessário mudar essa matriz. E quais são as iniciativas hoje? Hoje, então, temos 5 clubes de pais e filhos de diversas faixas etárias. Depois temos um trabalho nas escolas, mas exclusivamente para as escolas das freguesias rurais, com as crianças das freguesias rurais. Depois continuamos com o clube de leitura para adultos. Neste momento temos mais 2 clubes de leitura no feminino, fruto de uma iniciativa cidadã. Nós desafiámos o ano passado a ter um clube de leitura no feminino e depois houve um grupo de pessoas da cidade que quiseram juntar-se e este ano estão a organizar um clube de leitura no feminino, mas organizado por eles. Temos as apresentações e lançamentos de livros, temos todos os meses uma noite de contos, todos os meses uma conferência de ciência que corresponde à nossa linha programática de 10 temas de ciência do ano, da divulgação da literacia científica. Temos todos os meses também uma sessão com poesia, numa iniciativa nossa que se chama A Poesia no Jardim, porque temos um jardim onde isso acontece, e quando está frio não é no jardim, é dentro da biblioteca, mas ela começa num jardim interior que nós temos. Temos também os livros à cesta, que dão voz aos autores à cesta, aos autores locais. Lá está a nossa ligação e a especificidade de cada biblioteca ligada ao seu fundo local, ao fundo regional. E não chegaria o tempo todo. Temos temos trabalho mensal no estabelecimento prisional.
Levamos a biblioteca, curiosamente, a todos os edifícios do município, dos trabalhadores do município, e pronto, e vamos estando atentos a tudo aquilo que é necessário para a comunidade. Um dos grandes desafios que nós temos neste momento são, sem dúvida, as comunidades migrantes, que já perceberam que a biblioteca é um espaço que as ajuda nas questões mais pragmáticas que têm, porque é mesmo muito difícil, e eu apelava aqui mesmo para que se abrisse os olhos e se percebesse que as comunidades migrantes precisam de ajuda prática, elas não precisam de formulários, não precisam de sites onde ir ver informação, elas precisam de ajuda, porque são pessoas que têm dificuldades pragmáticas de se relacionarem com as instituições, têm dificuldades linguísticas, e não basta dizer vá consultar este site ou tome lá este username e esta password e vá andando, porque as pessoas têm mesmo dificuldades. E, portanto, esse é um grande desafio numa comunidade daquelas que nós temos muitos migrantes, resultante da grande sazonalidade ligada sobretudo ao trabalho rural. E, portanto, temos isso levou-nos já desde há alguns anos a ter as pessoas do clube de leitura dos adultos são voluntários na aprendizagem de conversação da língua portuguesa. Pronto, a questão está sempre em estar atento, e o que é curioso é que as pessoas que neste momento são adultas e estão trabalhando nas diversas áreas, por exemplo, eu recordo-me que durante muitos anos nós desafiámos o Centro de Saúde para fazer qualquer coisa relacionada com a literacia da saúde, e durante muitos anos foi muito difícil, até que houve uma diretriz da Organização Mundial de Saúde que disse que era necessário reforçar a prevenção. E aí foram eles, onde é que vou buscar ajuda? Vamos à biblioteca. E criámos um ciclo de literacia da saúde, e até fizemos um outro projeto que era um bocadinho longo aqui, de explicar, mas que envolve jovens, e envolve as escolas, e envolve mediadores jovens com jovens. E isso é que é interessante, é as pessoas reconhecerem na biblioteca um espaço onde podem depois concretizar alguns dos seus projetos, profissionais ou pessoais. Muito bem. Estamos a terminar. Vou pedir a cada um de vós, não tem que ser uma biblioteca, o vosso sítio preferido para ler. Esta foi a queima-roupa, não foi preparada. Sim. E o mais sucinto? Não, eu hoje em dia as minhas leituras têm sido feitas muito na Biblioteca Nacional, na Torre do Tombo. Portanto, e é bom que eles estão tão próximos, portanto a pessoa consegue ir a pé para ir voltar, e no meio consegue tirar umas fotocópias, portanto eu passo mais tempo aí a ler e a trabalhar, portanto tenho esse privilégio de ter um trabalho que posso trabalhar e ler ao mesmo tempo, portanto é aí que tenho feito mais as minhas leituras. E como é que descreve essas duas bibliotecas? São excelentes espaços, apesar de haver muita gente que as frequenta, mais uma vez os profissionais de trás do balcão reconhecem-nos muitas vezes e são atenciosos. A Biblioteca Nacional é importante conhecer bem o espaço, porque o sol bate ali, que é uma coisa incrível. É verdade. Agora está mais bonito com o jardim na parte de trás. É um segredo, não é? É preciso perceber, são marcar... os Fs e os Hs. Exatamente. Marcar a mesa certa. E a Torre do Tombo também é um espaço... parece intimidante, não é? Aquele edifício. Mas é um sítio também espetacular e com milhares de histórias para contar. E pronto, tenho o privilégio de poder contar algumas dessas histórias e tenho que passar à Paula. Vamos a isso. Paula, muito rápido. As pessoas acham, também há outra ideia peregrina em relação às pessoas que trabalham nas bibliotecas, é que acham que nós levamos o dia inteiro a ler. Esqueçam. Nós somos gestores de equipamentos. Mas qual é o seu sítio favorito? E, portanto, o meu sítio preferido para ler não é na biblioteca, não é? Claro. É em casa. Normalmente leio na cama. Muito bem. Bruno? Claramente, se tivesse que escolher um sítio para ler, seria em casa, no sofá da minha sala, olhar para uma vista que eu tenho específica, que inspira muito à leitura. Mas se tivesse que escolher... se tivesse que escolher... Sim, um. Mas há vários. Há vários, mas eu ia só pedir à Filipa aqui uns segundos para dizer que o sítio onde eu gostava muito de ler era nos transportes públicos, quando andava a transportes públicos. Era um tempo normalmente perdido, mas que era enriquecido através da leitura e com ali alguma
carapaça social de algum ruído, se tivesse que escolher, porque estamos numa sessão sobre bibliotecas públicas e fica o convite para que procurem na internet a sala de leitura da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos. Se forem à internet e procurarem a sala de leitura, vão reconhecer qual é o sítio incrível da sala de leitura da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, que é claramente um sítio ideal para se ler e um sítio para ser uma segunda casa. Muito bem. Foi a conversa sobre a Biblioteca Uma Segunda Casa, o retrato de Manuel Carvalho Coutinho sobre as nossas bibliotecas municipais. Muito obrigada a todos, foi um prazer.